Essa noite eu tive um sonho de sonhador maluco. Não, 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 não. Cara, não é sobre Raul esse programa, não. Não? Não, é sobre o conto que deu origem ao filme O Dia que a Terra Parou, cara. Ah, agora eu entendi! Bom, hoje nós decidimos aqui falar sobre um clássico da literatura de ficção científica, o conto Adeus ao Mestre, do Harry Bates. Ele foi o primeiro editor da revista Astounding Stories of Super Science, que posteriormente diminuiu um pouquinho o nome, virando a famosa revista Astounding Stories. E, no caso, o conto Adeus ao Mestre, ele é um conto de 1940, e 11 anos depois nós tivemos o filme O Dia que a Terra Parou, que eu nem gosto de falar que é uma adaptação, porque é muito diferente, mas podemos falar aí que o filme do Robert Wise, ele se inspirou bastante aí no conto Adeus ao Mestre, né? Farewell to the Master. E assim, ele é um conto tão influente por vários motivos, não só por conta que gerou um clássico do cinema de ficção científica, mas também porque ele usa uma brincadeira conceitual da época de ouro da ficção científica que vários outros autores acabaram trabalhando de uma forma ou de outra, inclusive o próprio Isaac Asimov, que depois faz algo, entre aspas, muitas aspas aí, semelhante, só que de uma maneira muito melhor até, na minha opinião. Só que o conto do Harry Bates, ele é tão influente, cara, que até temos a adaptação dele nos quadrinhos da Marvel, né, do Words and No, com o roteiro do Roy Thomas, aliás. Inclusive muito mais fiel que o filme do Robert Wise. Então, caso você não tenha tido contato ao conto e queira ver uma adaptação fiel, tem essa daí do Roy Thomas pelos quadrinhos da Marvel, aí se te interessar. Mas é um conto bem interessante. Eu não acho ele muito bem escrito, mas ele tem um final, assim, que a última frase acaba ressignificando tudo. E até aquilo lá que a gente possa ter achado tosco, acaba sendo ressignificado e tendo uma outra potência. E como toda boa ficção científica, principalmente dessa época, ela te deixa com uma pulga atrás da orelha que não sai de jeito nenhum, né? A força do conto está realmente no seu final, que a gente obviamente não vai dar o spoiler aqui, embora talvez a gente pudesse, mas seria bom preservar isso para quem descobrir esse conto agora, né? Que é um prazer também enorme para quem chegar nisso. Eu não sei se foi republicado, né? Mas de novo a gente invoca aqui o Máquinas que Pensam, essa coletânea maravilhosa aqui, editada pela Asimov, que saiu pela LPM aqui já tem 300 anos. E a gente aqui repete um padrão, né? Porque a gente está falando bastante de contos ou romances de ficção científica que falam sobre robôs, né? Sobre autômatos, sobre formas de vida artificiais. Não é intencional. Às vezes a gente tá escolhendo a pauta aqui e isso vez por outra aparece, a gente fala, porra, isso aqui é legal, cara. A gente pode falar disso e tal. Se isso incomoda alguém, pode comentar aí, falar, mas se quer que a gente varie esses temas, mas isso acaba aparecendo aqui de forma muito natural para nós. E o caso, cara, que assim, é óbvio que a gente vai invocar bastante o filme aqui, porque é a referência que eu acho que muito mais pessoas têm do que o próprio conto. E o conto, ele realmente, ele tem, você falou de o que ele tem de tosco, né? Eu acho que ele tem muita coisa datada, né? Ele tem muita coisa assim que, para nós hoje, ele parece um tanto difícil, né, de comprar, porque ele é aquele tipo de visão de um futuro, mas com um cara com os pés muito fincados na época em que ele está. Só que isso não tira o brilhantismo de alguns insights, né, desse texto, como, por exemplo, a relação, né, e a aura que ele confere a esse robô, no caso, né, porque diferente do filme, né, vamos estabelecer isso, diferente do filme a gente tem aí o Sutherland, né, um repórter que está aí infiltrado dentro de um museu, aonde ele observa o robô depois que o Klaatu, né, esse robô, chegaram à Terra, né, que foram levados para um museu e estão ali em exposição e aparentemente inertes, né? E ele, tal como bom farejador, como o cara que vai atrás do furo, ele percebe que existe alguma coisa errada, ele acha que aquilo não está exatamente inerte e ele fica lá de tocaia
para provar ao mundo que existe ainda algum tipo de atividade ali naquela nave, naquela criatura mecânica e tal, e é a partir daí que o conto se desenvolve. Eu acho muito legal que a figura do robô, ela ganha um ar aqui, assim, tomando muito cuidado para não dar o spoiler, né? Ela ganha um tipo de aura, não vou falar messiânica, mas um tanto religiosa, né? Aqui para nossa cultura ocidental. E o legal é que quando a gente casa isso com o filme, né? O filme a gente pode dar o spoiler, né? É bem menos impactante, né? Qualquer plot twist que o filme pudesse pretender, né? Eu acho legal perceber que, ainda assim, eu acho que o filme ele traz essa fagulha, né? Ainda que numa escala muito menor, né? Da questão de uma máquina que tem uma aura que vai muito além de um construto qualquer ali que realiza tarefas ou que tenha algum tipo de inteligência. E acho até que o filme ele não é mais fiel ao conto por conta até de alguma implicância que a Hollywood da época poderia ter com esse plot twist que o Harry Bates criou magnificamente, né? O conto, basicamente, ele, assim, embora sejam adaptações, né, assim... os primeiros 5 minutos de filme é a única coisa que tem parecido, de resto muda, muda tudo, né? Porque no começo do conto, mesma coisa que o filme, né? Surge uma nave, aí desce o Klaatu, daí o robô vem logo atrás, e o Klaatu, no conto, ele é alvejado, assim que ele começa a apresentar, oi pessoal, eu sou o Klaatu, aqui é o Gnut, né? É um nome diferente do que no filme, aqui é o Gnut, pá, o cara leva um tiro por um fanático religioso que estava na multidão. A partir daí, o robô fica inerte, né, o Gnut fica inerte, e daí eles constroem todo um aparato em volta dele para o museu, e daí desenrola a trama que o Daniel já falou um pouco da sinopse. Mas o conto, você percebe que ele fala muito sobre a questão de criador e criatura. É muito disso, tanto em uma esfera mais prática, um homem construindo um construto, quanto numa esfera mais metafísica, mais mitológica, mais religiosa, como um ser criando um outro ser, né? No caso, Deus e homem, por exemplo. Então, o conto ele brinca muito com essa questão, logo a gente questiona o que é o homem, nós questionamos a criação do homem, enfim, fica essa brincadeira. E, como o Daniel falou, realmente, para o cinema da década de 50, hollywoodiano, obviamente que não. Obviamente que você não vai colocar um questionamento dessa magnitude na tela. De novo, O Dia que a Terra Parou é um clássico do cinema de ficção científica. Eu adoro o filme, eu acho que é um clássico do Robert Wise. E ele se torna um clássico justamente porque ele não faz uma adaptação mais fiel e diminui um pouco esse questionamento, né? Coisa que seria o caminho mais fácil, né? Você seguir praticamente todo esse momento, e talvez se você mudasse uma frase no final, literalmente, sim, você poderia ter um filme ali. Provavelmente seria o caminho mais fácil, mas felizmente eles resolveram tomar um outro curso, indo muito mais para um lado pacifista, indo para um outro tema, mas eu acho que foi um filme certo para a época certa e que tomou a liberdade para seguir um outro caminho e ficou muito bom. Eu gosto muito do filme, e o conto, é claro, o conto eu recomendo muito. Como o Daniel falou, tem uns maneirismos da época, às vezes, tipo, o meio do conto é maçante demais. Sim. Só que, novamente, é maçante porque você olha, você acha tosco, você fala, nossa, cara, o que tem de interessante aqui? Só que, novamente, quando você chega no final e você ressignifica tudo aquilo, aí você tem o estalo. O final, ele é digno, assim, de estar no hall de contos clássicos aí de ficção científica, porque ele, de fato, gera o questionamento. Ele não te dá as respostas, assim, o conto ele é fechadinho, né? Eu não quero dizer que ele não tem um final em aberto em termos de narrativa. O que ele tem é o aberto a interpretações, não interpretações do que aconteceu. O que aconteceu está muito claro, é muito factual, o conto é bem objetivo. Só que é aberto filosoficamente falando, a questão do questionamento. Todo bom leitor de ficção científica vai se satisfazer com esse conto nesse sentido. Se você gosta daquele
aqueles contos do Asimov, como A Última Pergunta, A Última Resposta, tudo mais, você vai ver uma espécie de embrião aqui. Novamente, eu acho que o Asimov ele trabalha isso muito melhor, só que ele faz isso 2, 3 décadas depois, né? Então a gente tem que dar a César o que é de César, aqui no caso Harry Bates, né? 1940, cara, para fazer o que foi feito, né? Colocar essa questão metafísica numa história que era para ser simplesmente, grosseiramente resumindo, uma história de monstro, né? Com um mistério a ser resolvido no final. Eu acho até que o filme, cara, com aquilo que foi construído em volta, ele traz, porque assim, eu vou bater nessa tecla religiosa, mas sem pensar em religião como instituição, né? Pensar como o questionamento do homem no universo e por aí vai. O filme ele até consegue, né, trazer um pouquinho dessa essência, porque ele traz algo, sei lá, de messiânico na figura do Klaatu e do seu robô no filme, mas que é extremamente diluído se a gente comparar de fato com o conto, né? E eu acho que quando o autor ele escolhe colocar essa criatura, o Gnut no caso, com formato humanoide, ele acaba deixando a coisa ainda mais embaralhada que eu digo não no mau sentido, né? Ele te dá mais conteúdo para você pensar, porque é justamente um tipo de, não de simplificação, mas é talvez uma forma de você não apenas aceitar melhor essa figura, né, como ela é, porque pensando no público da época também é sempre um exercício bacana você pensar em como as pessoas assimilaram essa mensagem na época, né? Mas você acaba deixando ela, por um lado, mais aceitável, mais palatável, né? Muito mais do que se tivesse ido pro filme e tal. Mas, por outro lado, na frase final, você percebe que isso acabou trazendo mais camadas para dentro dessa história, né? Tanto que, de novo, tomando cuidado para não dar o spoiler, cara, tanto que o que a gente vai ver em termos de máquinas parecidas com isso no futuro distante, a gente não vai ver antropomorfizado e vai ver muitas vezes de uma forma maligna. Seja, sei lá, para discutir burocracia, discutir, sei lá, certas formas de controle e etc, que não é o caso aqui. Aqui vai por um caminho completamente diferente. E pensar nesse conto como vanguardista, cara, pensar na época em que ele foi feito, cara, isso confere um valor enorme a esse texto, né? Com certeza. Como você falou do aspecto físico, né, do Nut, porque além dele ser humanoide, ele traja só uma tanga, né, por assim dizer, e que, assim, a princípio você olha e fala, nossa, coisa tosca, né, mas a questão é, assim, eu acho que só tem a tanga por ser meio pueril, porque a ideia é ser algo mais bruto mesmo, algo mais rústico, quase como, vai de novo voltando a analogia com a questão de criador e criatura e tal, quase que fosse a forma feita do barro ali. É que no caso é um metal, né? Tanto é que a nave ela é metálica e meio esverdeada, e o Nut, né, que é o robô, também. Ele também, você olha e fala, nossa, ele tem impressão, ele parece ser metálico e meio esverdeado também, né? Essa é a descrição do livro. Então, automaticamente você já fala, poxa, isso aqui é um subordinado, tal, ele foi feito de material robô, enfim, ele é uma máquina. E aqui eu não vou falar máquina pensante, mas a princípio você olha e fala, essa é uma máquina programada, né? Sim. Porque ela é rústica no movimentar, aliás, no não movimento, né? O problema do spoiler desse conto é porque a gente pode falar até a penúltima linha desse conto. Exato. Essa que é a questão. A última frase é literalmente a frase que ressignifica tudo, e essa frase que gera todos esses questionamentos, e ela atribui a esse ser mecânico aí de novo falando criador e criatura, atribui uma alma para esse ser, né? É quase como a frase é como se fosse a criadora dessa ressignificação desse conto, né? É uma coisa muito muito poderosa. Eu até queria colocar na thumb desse vídeo só a frase, assim, porque
É engraçado, né? Uma coisa simples e que, parando para pensar, né? Você falou da adaptação que naquela época Hollywood não teria coragem, né? E assim, hoje em dia teria coragem? Cara, eu até acho que teria, né? Principalmente um filme mais independente. Entretanto, no cinema não funcionaria tão bem. Por quê? Porque é uma catarse muito intelectual. É muito para leitor, é uma linguagem muito, muito, muito literária. E, aliás, também, eu acho que é importante salientar que dentro dessa, pelo menos desta coletânea que a gente está sempre mostrando aqui, não é o único conto que tem uma frase que muda o sentido, que dá, tipo, sei lá, na verdade, não é o que muda o sentido, cara, é o que dá todo o sentido, porque se não fosse aquilo, você teria visto uma coisa absolutamente nhé. Né? Se achar esse livro no sebo e faltar a última página ou a última linha estiver borrada, nem lê, cara. Em determinados segmentos, né? Mas tem dois aqui que são, pelo menos dois que seguem essa linha. E dão, assim, uma medida exata, né, para quem reflete sobre o processo de adaptação, o que é escrever para prosa e o que é para o audiovisual e o que é para quadrinhos também. Essa é uma discussão que a gente está sempre, sabe, batendo aqui, porque muita gente profissional aí do meio não sabe, né? Ou ignora várias dessas coisas. Mas enfim, é isso, né? E para encerrar, claro, Clato. Barata. Necktie. Nectar. Nickel. Então é isso, pessoal. Dessa vez nós falamos sobre o conto clássico da década de 40, Adeus ao Mestre, do Harry Bates. Se você gostou desse vídeo, deixa aí aquele seu like, inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito e, claro, coloca aí nos comentários se você já leu o conto, se gostou, fala aí do filme, se quer que a gente faça um vídeo sobre o filme, enfim, manda aí nos comentários para ajudar na relevância aqui desse vídeo aí no YouTube. E caso você ainda não saiba, mas curte muito o projeto do Formiga Elétrica, nossos vídeos, podcasts, nossas lives, pense em se tornar um apoiador. Para isso, basta ir em apoia.se/Formiga Elétrica e lá você pode contribuir com quanto quiser e o quanto você puder, tá bom? Se você se tornar um apoiador, você vai ter direito aí, é claro, a alguns mimos, como lives exclusivas, acesso a um grupo fechado no WhatsApp com todos os editores do Formiga Elétrica, eu, Daniel, o Paulo, o Rafa, a Bia. Lá a gente tem altos papos, é muito bacana, vocês podem sugerir temas, papo livre, é muito bacana, tá bom? E há sorteios exclusivos aí de filmes, de HQs, enfim, vale muito a pena. Pense em se tornar um apoiador caso você curta aqui o Formiga Elétrica. E é isso, até semana que vem.